Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos aqui para mais um episódio da Filhas da Pauta. Das ou do filhas. Filhas da Pauta ou das Filhas da Pauta, não importa o Todas artigo. as filhas, Todas filhas, as filhas. filhos da pauta. Exatamente, estamos aqui hoje para falar sobre cultura, Ângela Bezerra. É um sempre assunto bom que a gente falar, não né? gosta muito, não é mesmo? Eu sou suspeita, né, gente? Gente, vocês imaginam, olha só, o nosso tema de agora, de hoje, entre memória e gestão, o protagonismo feminino na guarda de um legado. O que vocês entendem sobre isso? Nós temos aqui uma mulher fortíssima que carrega, assim, com muita garra, o legado de um homem importantíssimo para o Brasil. Quiçá para o mundo. Daliana Cascudo, neta de Câmara Cascudo. Que prazer te receber aqui, Oh, Daliana. é um Nossa, prazer uma imenso honra. também, Ângela e Margot. E assim, a gente quando recebe um convite de vocês, a gente não é convidado, a gente é convocado. Convocada. Muito Tem que obrigada. vir, tem que vir, de todo jeito. Nossa, expectativa alta para esse papo, né? Uma grande representante de um legado tão Com importante. certeza. E o orgulho maior do mundo, né, Ângela? É um orgulho muito grande. Eu me sinto muito responsável, a responsabilidade pesa, mas o orgulho eu acho que é maior, Margot. É maior do que o possível peso. Pois antes da gente começar, se apresente aqui para quem não lhe conhece. Olha só, já fui apresentada, né? Meu nome é Daliana Cascudo, eu sou neta de Câmara Cascudo, com orgulho maior do mundo. Sou filha da filha, Ana Maria, e hoje sou presidente do Instituto Câmara Cascudo, Ludovicos. Que você carrega, como eu disse, com uma garra absurda, porque é um legado. Isso. É um legado familiar e eu acho que um pouco também do seu amor pela história do seu avô. Isso. Né? Que não é somente o seu avô, é o meu avô, é o avô de É. Ângela, é o avô do Rio Grande É. do Norte do Brasil, que é o cara que representa a memória do folclore brasileiro. Graças a ele a gente tem um legado e uma memória intacta, Verdade. conservada. É verdade. Isso mesmo. E ele, esse ano, Margot, olha só, esse ano a gente está lembrando os 40 anos de encantamento dele. Quer 40 dizer, anos já. 40 40. anos, Ângela, de 86, falecimento. né? 86. É. Então, assim, você já imaginou uma pessoa que há 40 anos não está mais aqui, cuja obra ainda está tão viva, Tão né, presente. Margot? E que bom. Tão presente. Que bom. E que isso, às vezes, eu acho que as pessoas não pensam muito, mas isso exige um trabalho de bastidor para que essa obra continue sendo reeditada, né? Sendo trabalhada em outras mídias diferentes. De repente, Cascudo está no teatro, né? De repente está no audiobook. Então, tem outras Na televisão formas. já esteve, né? Na televisão, né? Como era o nome? Bambu Luar. Bambu Luar. Isso, com Angélica. Angélica, Com Angélica. na Globo. Hoje é Dia de Maria, que foi baseado também na obra dele. A série de TV História da Alimentação no Brasil, Sim. que teve a primeira temporada, agora está sendo produzida a segunda. Então tem Cascudo num monte de coisa, né? Então a gente tem muito orgulho, mas a gente sabe que tem que preservar e tem que manter viva a obra. É um estado permanente de alerta, né? Exatamente, Ângela, exatamente. E ele é tão danado, Margot, que ele ainda, Ângela, nos prega peças, aliás, muito boas, Tipo, apresentar 10 livros inéditos, como a gente descobriu. Olha só. Você já conta pensou? um pouquinho dessa história aí. Ângela, eu acho que ele lá em cima, ele fica pensando assim, não, esse povo tá achando que vai só reeditar minha obra? Não, peraí que eu vou agitar um pouquinho esse negócio. Na verdade, isso aconteceu assim, as pessoas dizem, como é que descobriram? Não sabia que existia. Muitos deles a gente sabia que existia, por ele ter se referido em carta. Outras pessoas me perguntaram sobre as obras, mas a obra não estava encontrada no Instituto. O nosso primeiro trabalho foi digitalizar a correspondência. Eu lembro. Lembra disso, Margot? Lembro. A gente fez uma matéria muito bonita sobre isso. Acontece que tudo dele, Ângela, é superlativo. A correspondência foram simplesmente 15 mil cartas. Porque era uma época que se escrevia Só pra muito, gente né? fraca, assim, Oswald de Andrade, 15 Carlos mil. Drummond de Andrade. Monteiro Lobato. Só isso. 15 mil. Então, foram 3 anos de digitalização. Essas 15 mil cartas viraram 27 mil documentos, porque tinha carta de 2 páginas, né? Tinha carta menor, tinha carta maior. E o trabalho da digitalização desse material, ele requer um cuidado, Claro, né? claro. Você imagina uma carta de Mar de Andrade de 1924. Como é que Imagina. você É um segura? documento. É um documento, é um registro. Então, o restante do acervo ficou esperando um outro tratamento. Quando se acabou esse processo, a partir de 2016, a correspondência estava digitalizada, passivo de pesquisa no Instituto, começou-se a se olhar o restante dos documentos. Agora, você pensa esse restante como 20 mil documentos,
tudo junto e misturado. Então, você pense aí jornal, você pense manuscrito, fotografia, começou-se a se separar fisicamente. E começou a aparecer pequenos fragmentos dos livros. Ou seja, um poema aqui, e a gente, meu Deus, o que será? Sabendo que era dele, com assinatura, um nome de uma rua de Natal ali. Eu, meu Deus, o que é isso? E começou-se a formar esse quebra-cabeça, até que em 2023 se terminou essa separação física e se conseguiu montar esses livros. E nada mais do que 10, Ângela. O primeiro a gente publicou em 2025, Ruas da Cidade Natal. Olha. Já pensou? Um livro que foi encomendado por Djalma Maranhão, que era prefeito na época. Ele entregou a Djalma. Como a gente sabe, ele escreveu uma ata de urna dizendo: eu entreguei ao prefeito, que ele dava conta do que fazia. Eu entreguei ao prefeito, lá. E o que a gente descobre, Ângela? Uma cópia carbonada. Ou seja, ele botou o carbono, datilografou e guardou. Olha. Guardou. Mas aí a gente tem ainda História de Seramirim, que ele também escreveu, maravilhoso. A gente está junto com a Prefeitura de Seramirim para publicar essa obra. E o livro de poesias que ele fala, Amado de Andrade, em uma carta em 1925. Tem mais de 100 anos, né, meninas? Pensou? Ele fala: Mária, eu escrevi um livro de poesia. Porque a conversa dos dois era assim, né? Eram muito amigos. Eram né? muito amigos e tinham intimidade muito interessante, né? Além de Mário ter vindo para cá, mas a correspondência se estende por 20 anos. É muita coisa, né? É muito documento. É muita coisa. Mária, eu escrevi um livro de poema chamado Caveira no Campo de Trigo. Mas eu não vou publicar, não. Não vou, porque eu não sou poeta, eu não sou você. Você que escreve poesia. Eu vou enterrar esse livro no inferno da biblioteca. E aí quem desenterra, Caveira? Menino, Quem foi que desenterrou? enterrou Valdinei, que é quem Seu marido. que é quem faz a nossa parte de preservação e de restauração, que estava Sim. separando material que descobre. Então, assim, enterrou tão bem enterrado que a gente demorou 100 anos para descobrir. Mas está aí Deve o ter livro. muita coisa para descobrir ainda, né, Daliana? Agora eu acho que mais não, Você Ângela, que a acha que gente não? terminou essa separação. Mas ele sempre nos faz umas surpresas. Mas voltando ao tema, a gente usou a palavra legado. Isso. Né? E aqui a gente fala sobre temas femininos, feministas, e a gente só convida mulheres. O que seria da memória de Câmara Cascudo para o Rio Grande do Norte se não fosse esta mulher? Eita. Né? Você já enfrentou algum tipo de desafio por ser mulher e administrar, nesse lugar, estar né? à frente de uma entidade tão importante quanto o Instituto? Eu me sinto muito privilegiada porque eu tive um exemplo muito forte na minha vida, que foi minha mãe, que também foi uma mulher muito pioneira, né? Então, eu me sinto numa situação de muito privilégio, porque eu tive um exemplo dentro de casa. A mamãe formou-se em Direito, foi da primeira turma daqui do Rio Grande do Norte, 59. Foi a primeira mulher a defender um júri na capital. Aqui em Natal foi mamãe. Sim. Então, foi a primeira a fazer um programa de TV, foi a primeira num monte de coisa. Então, você já tem uma inspiração ali muito forte na sua mãe, que você vê sempre criando. De uma forma natural, inclusive, né? Natural. Então, para mim foi natural. Mas eu sei que não é natural. E que, às vezes, você enfrenta determinados obstáculos, inclusive dentro da sua própria casa, né? Eu não enfrentei porque eu tive essa mulher que tanto... Que abriu essa frente, né? Abriu essa frente, exato. Abriu essa frente. Mas a gente ainda nota que existe uma resistência e uma dificuldade em se ocupar esses espaços. Eu acho que a gente ainda está trilhando isso de ocupar os espaços que a gente merece e que tem tanta competência, mas e que ainda existe uma resistência, sim, a gente não pode negar. Eu me sinto privilegiada, não posso deixar a minha história pessoal, mas a gente não pode fechar os olhos para uma coisa que existe, sim. E é fato. E é fato. Agora, Daliana, você ainda tem um ponto a mais. Assim, eu imagino que por ser neta de Câmara Cascudo, isso lhe abre portas, abriu e deve continuar abrindo, e deve fechar também por outro lado, né? Porque eu fico imaginando, você está à sombra de um mito como é a Câmara Cascudo. Quer dizer, para você, Daliana, uma mulher... que tem essa responsabilidade, sim, de guardar esse acervo, preservar e manter vivo, mas também ficar nessa sombra. É também
difícil? É muita também doação, complicado? né? É também, como é que é? Nunca foi, Ângela. E assim, Margot, em uma entrevista que a gente fez há muito tempo, lá na casa, mostrando a casa e tudo para ela. E eu tava falando e ela disse, Daliana, eu acho tão interessante que eu vejo seus olhinhos brilharem. Eu acho que eu nunca me senti assim, na sombra, porque a gente teve uma convivência muito estreita, Ângela. Eu tive também a sorte de mamãe casar e ficar morando na casa de vovô. Então você teve uma convivência. Isso, não era um avô que eu visitasse, não era um avô de final de semana, era um avô do dia a dia. Então, eu até já disse a Margot isso, que eu tive um choque muito grande, Ângela, quando eu descobri que vovô era Câmara Cascudo. Como foi O meu avô e tudo isso. Pelo amor de Deus. Não, ele é o cara que deixa eu brincar com os livros dele. Foi um choque, Ângela, muito grande. Aí você disse, como foi? Você não estava morando com ele a vida toda? Sim, mas... Era o avô, né? Vovô, minha gente, sempre muito amoroso, muito atencioso, não só comigo, com todos. Então, a gente estava sentado na mesa, vamos pensar num Natal, num tempo que a gente não trancava as portas, né? Sim. Então, a gente, de repente, chegava uma pessoa na janela com um peixe que tinha trazido do canto do mangue para entregar a ele. Doutor Cascudo trouxe a cavala e não sei o que mais. Então, tinha essa proximidade, eu via isso, lógico. Mas vai que todo avô é assim, né? Eu não tinha essa percepção da grandeza dele intelectual. Sabe como é que eu tive, Ângela? Eu estudava no Marista na época, e aí no que hoje é o ensino médio, eu começo a escutar os professores de história, de português, de literatura, Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil. Aí eu disse, meu Deus, é vovô. Peraí. Eu conheço essa pessoa. Oi? Oi? É é vovô. Então, foi um momento muito interessante para mim, porque eu tive esse choque, no bom sentido, e aí eu quis descobrir quem era esse intelectual, quem era, o que é que ele escrevia. Comecei a pedir a ele, Ângela, os livros dele para ler, Olha. que eu não tinha ainda despertado para isso. Você teve muito tempo com ele, assim? Tive. Quantos anos até? Olha, quando ele faleceu, eu tinha 23 anos já. Muito tempo. Muito E tempo. era queridinha, tá? Né? Sim. Olha, não É, vai era arranjar a confusão queridinha. com o povo, não. Quero nem saber, mas a Oh, gente sabe. A gente oh. sabe Então que é. tá no lugar certo, né? Agora sim, a sua mãe também teve esse papel, Sim. né? Ela também Sim. ocupou esse lugar que você deu continuidade. Vocês juntas também trabalharam, né? É, exato. Mamãe foi nossa primeira presidente, né? Hoje somos nós netos, eu, Camila, outra mulher, eu, Camila e Nilton, que levamos o Instituto Câmara Cascudo. Mas o interessante é que mamãe testemunha uma fase de vida de vovô, né? E eu já testemunho outra fase. Ele já estava aposentado, ele já estava... Em outro momento. Em outro momento de vida. Mas é interessante como na nossa família o protagonismo é feminino. Isso é muito bacana. Não é? É. E assim, foi uma coisa natural, Ângela. Você tocou num ponto interessante que eu nunca tinha pensado. Mas foi uma coisa natural, mamãe ocupar esse espaço e nos preparar, a mim, principalmente a mim e a Camila, para uma continuidade. Como quem diz, eu vou deixar, mas isso aqui quem vai levar para frente são vocês. Então, E você tá deixando a gente pra quem sempre... agora? Aí é que tá, né? Para quem vai esse negócio. Mas a gente pensa muito nessa continuidade, E né? é importante. É importante. Precisa. é Existe importante. apoio público? Não existe apoio público, Marô. Eu acho que a gente ainda é muito incipiente em termos de cultura no nosso estado. A gente ainda luta muito, você veja. A nossa instituição é uma instituição privada e a gente não tem nenhum tipo de apoio, vamos dizer, prefeitura, governo de estado, nada disso. A gente trabalha como? A gente faz parcerias e convênios que nos dão uma garantia de ações. Então, por exemplo, a gente tem um convênio com a UFRN desde sempre, Sim. desde que abriu o Instituto, 2010, até pela relação de Câmara Cascudo com a própria universidade, Claro. né? Que sempre foi muito forte. Ele foi o orador oficial da universidade, foi mentor junto com o Onofre Lopes. Então, a gente tem essa relação. Através da UFRN e da UniRN também temos. E outras instituições que nos ajudam também, a Academia de Letras, o Instituto Histórico, a gente consegue realizar ações. Mas o dia a dia tem que ser com a gente de uma forma... Manutenção do prédio. Isso, exatamente. Que não deve ser fácil. Não é fácil. Nem barato. Nem barato. O prédio é tombado, né? Além dele ser tombado do ponto de vista estadual, ele está dentro do perímetro do tombamento federal, do Centro Histórico nosso. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado. O IFAM nos cobre e a gente tem que ter esse cuidado, até pela manutenção do próprio prédio.
mas é uma manutenção dispendiosa e que nem sempre a gente consegue ter profissionais habilitados. Antes da gente chamar o depoimento, só pegando esse gancho aí desse tema, uma percepção que eu particularmente tenho é daquele entorno, né, do centro Sim. histórico muito abandonado. Muito. E eu tenho muita tristeza quando eu vejo aquilo, porque assim, a gente recebe turistas do mundo inteiro. Isso. A maioria vem em busca das belezas naturais, mas a gente tem tanta história para contar. Isso, E Ângela. naquele centro histórico, e aquilo ali é de um abandono tão grande. E eu fico pensando, gente, como é que a gente apresenta a nossa história Exato. desse jeito? E aí você tocou no poder público. Cadê o poder público para dar as mãos e valorizar? Exato. Quer vir a Não Ribeira do abandono? Aí vem... o turismo cultural, por exemplo. Exato. Do Aquilo lado a ali gente é um tem corredor cultural, gente. Do lado a gente tem a Pinacoteca, que tem Isso. muitas atividades ali, Isso. que a gente não vê, por exemplo, turistas passeando por ali. Não. A gente não tem um roteiro Não existe. cultural da nossa Não cidade, tem. minha gente. A Não gente não tem. tem. E a gente briga, né, em relação a isso, mas a gente não tem, se a Pô, o gente Câmara parar pra Cascudo é pensar. nosso. Vamos Exato. botar isso aqui Sim. para frente, né? Vamos colocar isso na boca e nos ouvidos do mundo inteiro. Vamos visitar a casa, vamos visitar, enfim, o centro histórico como um todo e contar essa Rapidamente, história. antes de chamar o depoimento, eu recebi agora, recentemente, uma amiga que eu não via há 40 anos, Eita. da escola. E ela era de Natal, eu não sabia, a gente se conheceu no Rio de Janeiro e ela era de Natal e veio conhecer primos, tios e tal, não sei o que. Ela falou, eu quero conhecer o Instituto Câmara Cascudo. Ela fez um roteiro de cultura. Ela Olha conheceu só. Ela foi Valdinei, sim, Foi lá. conversaram, ó, um tempão. Ela passou umas 2 horas lá no Instituto. Oh, Ela chegou lá em casa tão arrasada. Ela, como assim? Não tinha ninguém. Só Pois tínhamos eu e meu é. marido naquele lugar lindo, cheio de história. Cadê os poderes de Natal e do Rio Grande do Norte que nos estimulam o turismo da cultura desse estado? E Ângela, a gente tá vendo uma coisa horrível acontecer. A gente viu a Ribeira se acabar e a gente tá vendo a Cidade Alta passar pelo Exato. A mesma mesmo coisa. processo de abandono. E a gente tem que pensar, se o comércio, que o forte da Cidade Alta sempre foi comércio. Sim. Se o comércio está se deslocando para shopping, etc e tal, vamos utilizar a Cidade Alta de outra forma? Não tem uma Vamos loja. dar outro Eu vou uso, dizer, né? talvez uma besteira, mas acho que não é não. Não tem uma loja de artesanato dentro da Cidade Alta, Exato. meninas. Não Verdade. tem nada. Não tem um restaurante grande, não com tem comidas nada. típicas. Exato. A gente tem um centro histórico e está nesse abandono. Não é isso. Gente, ali embaixo daquele asfalto da Cidade Alta tem trilhos de bonde. Por que não tirar aquela camada de asfalto maravilhoso. Gente, e isso jogar é um outro assunto. bondinho Ó, ali? vamos- Ah, Pessoal, vamos lá. é muita Vamos coisa. focar, né, Ângela? Vamos São focar. muitos gatilhos. Esse é um assunto que a gente certamente vai trazer aqui em outras ocasiões. verdade. Mas vamos chamar o nosso depoimento, vamos porque a lá. gente Vamos tem lá. outra pessoa, né, que está à frente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é a Joventina Simões, e eu perguntei para ela quais são os desafios como mulher também de estar à frente Isso. de uma entidade tão importante. Vamos ouvi-la. Entretanto, eu tenho uma mentalidade diferente, porque eu não aceito que a mulher, para exercer um cargo, seja um desafio. Não é. Não existe diferença de capacidade entre homem e mulher. Existe diferença de intelecto, existe diferença de inteligência, existe diferença de procedimento. Agora, uma diferença porque é mulher, eu não aceito. Eu estou agora presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Sou a primeira mulher presidente em 124 anos de existência, mas isso para mim não faz a menor diferença. Antes de ser presidente do Instituto Histórico, eu fui presidente da Academia de Letras e Artes de Ceará-Mirim por 2 mandatos. E venho exercendo diversos cargos como gestora e nunca me senti diferente. Até mesmo eu fui advogada num tempo em que a advogada mulher era vista de outra maneira. E eu nunca aceitei essa diferença. Daliana, olha, o depoimento de Joventina é muito importante. Ela diz que nunca se viu assim num lugar de vulnerabilidade por ser mulher à frente de uma entidade tão importante. Mas a vulnerabilidade existe, a gente sabe disso, porque a gente vive no mundo machista.
ponto, né? Mas ela disse que nunca se permitiu. Isso. Que eu acho que você também não se permitiu. A gente não se permite o Isso. tempo todo isso, né? Mas que é muito difícil trabalhar em várias áreas, principalmente aqui no Estado. E principalmente na cultura, exatamente pela falta de incentivo econômico, Exato, inclusive. também. Político. Isso, exato. E Joventino ocupa um papel muito interessante. Você imagina uma instituição como o Instituto Histórico, tem mais de 120 anos. Ela é a primeira mulher. Imagina, que ela é 194 E a anos gente- que ela falou. Margot, e a gente não pode esquecer que a gente está numa terra de Nízia Floresta, Sim. né, que tanto lutou por direito das mulheres, né? A gente tá e que se projeta não apenas aqui, mas se projeta internacionalmente. O Rio Grande do Norte é muito pioneiro em tantas coisas, né? Em Muito, tantas Celina vitórias Guimarães, femininas. Alzira Soriano, Exato. a própria Alta de Souza. Então, na cultura, como a gente tem mulheres que se destacaram aquele posto lá do Instituto Histórico é a primeira mulher que é presidente. Sim. Então, Isso aí já é um ponto já de é atenção. quase 200 isso. anos. Por que em quase 200 Imagina. anos ela é a primeira mulher? Exatamente. Quando a gente tem tantos valores dentro da área literária e cultural no Estado. A gente é precursor em muita coisa. O pioneirismo potiguar feminino é reconhecido no Brasil inteiro, Sim. minha gente. Mas falando em memória, né, e é disso também que a gente trata quando a gente fala de guardar legado, como essa missão que você tem, assim como Joventina, falando de memória, é uma batalha muito inglória quando a gente pensa que as novas gerações não são incentivadas, né, a esse conhecimento dessa história, desse protagonismo feminino que nós temos. Sim. E também a nomes até mesmo como Câmara Cascudo para estar ali no dia a dia das escolas. Sim. Né? Isso também é um grande desafio. Manter a memória. Né? Sim. As escolas, Ângela, inclusive, são o nosso grande público. A gente tem uma surpresa boa nisso, porque as escolas nos visitam muito. Existe até uma coisa que a gente não tem um turismo cultural, mas a gente tem um turismo pedagógico. É Isso é interessante. fundamental. Muito bom. Porque traz para essa geração mais nova, quem foi Câmara Cascudo, quem foi Alta de Souza. A gente sempre, mamãe ia muito às escolas, em situação de feira literária, na situação do meio do folclore. E eu vou também, Camila também vai. E eu me lembro que eu fui uma vez ao Colégio das Neves Daliana, venha dar uma palestra aqui. Eu tive, graças a Deus, minha gente, a inteligência de perguntar qual é a idade das crianças, para saber que palestra era. Sim. Disseram 4 anos. Nossa. Margot, eu disse, a palestra acabou agora, né? Já acabou agora a palestra. Que palestra vai ser essa? Aí eu digo, não, eu vou sem palestra nenhuma. Cheguei lá, estavam todos sentadinhos e Escola atrás pública? deles... Olha. No Colégio das Neves, eu me Sim. lembro. Atrás deles um monte de desenho de cascudo, que eles pintaram, né? De Bumba Meu Boi, lá. Minha gente, a primeira decepção deles foi quando disseram, a neta de Cascudo e chego eu. Eles olharam para mim. E eu pensava que era uma criancinha, né? Ângela, quem é essa velha, Ângela? Como assim, uma neta? Como assim, ela? Não, Ela a é neta neta? tem que ser, né, do tamanho da gente. Mas, enfim, passou essa decepção. E aí eu digo, não, vou provocá-los, porque eu não vou poder dizer nada de palestra. Eu disse, e quem fez esse desenho? Nós. E quem foi Câmara Cascudo? Meninas, eles me deram a resposta no alto da sua sabedoria de 4 anos de idade, que nem um PhD nunca me deu. Disseram, o homem que contava as histórias. Perfeito. O que foi Câmara Cascudo a vida toda, Ângela? Contou histórias. É. Sejam elas quais forem. Folclore, cultura, alimentação, tudo são histórias. As nossas histórias que nos definem como brasileiros. E olha que coisa linda eles, quer dizer, isso me dá um alento. Que essa geração que está sendo educada assim, que tem esse acesso precoce com essas histórias de Câmara Cascudo, cresça já com uma dimensão maior e com esse pensamento do valor de Cascudo, do valor de Alta de Souza, do valor de Nízia Floresta. Pense muito assim. Então, eu acho que a educação é uma chave para muita coisa, viu, gente? E se a gente quer mudar as coisas... Eu acho que é a única chave. Se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que começar mudando
a nossa educação. E tudo. E trazendo para eles. É a oportunidade deles conhecerem, né? Não ter o Exatamente. desconhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Então, essa resposta, para mim, valeu tudo. De fato. Não É a é? mais sábia. O Porque, homem que contava as histórias. e você Nada segue mais. contando as histórias dele. Dele. Não tão bem, claro. Mas, nossa, o que seria da memória, da história, do folclore brasileiro, cara, se não fosse da Liana? Que história é essa? É verdade, porque, tudo bem, seu avô escreveu, mas quem preservou, quem está fazendo esse registro ser eterno é você. Realmente é um legado, a palavra é legado, Agora, realmente. eu queria tirar um pouco o foco do Câmara Cascudo e trazer para sua mãe. Eu lembro dela Sim. como uma figura muito autoastral. Demais. Muito fora Demais. da caixinha em tudo. E isso incomodava também, né? Eu fico imaginando É que verdade. aquela mulher, É verdade. ela provocou de revolução, né? Porque ela era... isso. E as pessoas ficavam chocadas com ela, né? Conta um pouquinho dessa memória que Ângela, você tem. e era muito autêntica, né? Isso que você está dizendo, fora da caixinha, sim. E muito autêntica. Dizia tudo o que ela pensava e que ela queria. E chocava o mundo inteiro, E né? chocava o mundo inteiro. E interessante que ela, apesar, formou-se em Direito, teve uma carreira na área jurídica, mas ela gostava muito de comunicação. Ela começa a escrever na República com 13 anos. Aí tem uma coluna primeiro sobre música, depois começa a escrever sobre mulheres. Isso é que eu acho muito interessante. Sim. Ela, apesar de estar no local dela de protagonismo, ela se preocupava com as mulheres, como é que ocupava esses espaços. E nas entrevistas, eu também achei essa coisa dela genial. Ela não entrevistava apenas, eu vou entrevistar presidente não sei de onde, Não, ela entrevistou Bulgueira, ela entrevistou... Ela me entrevistou, mulher, eu era uma menina. Você era tudo na vida, Mas eu era Marta. menina, eu era uma Mas menina. pronto, mas estava fazendo, né, Ângela? Mas estava fazendo. É. Então, ela também, esse registro que ela faz das mulheres, eu acho que é uma coisa fundamental. E ela deixa um material que serve também de pesquisa para agora. Então, ela era realmente assim. E interessante que ela só vai para a área literária muito tempo depois, né? Ela fica no jornalismo muito tempo, depois é que ela começa a ir para a Academia Norte-Rio-Grandense, escrever. E aí, talvez, esse peso de Câmara Cascudo pesou mais para ela Sim. do que para mim, Foi um caminho que ela Ângela. abriu para você também. Eu acho que esse peso, por estarem mais próximos e talvez ter um nível de comparação maior, É verdade. talvez tenha pesado Verdade. mais para a mamãe, né? Provavelmente. Ela que teve que mostrar muito o valor. Pro seu irmão, nem tanto, né? Não é isso? Tá vendo? Então, assim... Entende? Estamos falando de gênero, Aí na verdade. é interessante. Vovô teve 2 filhos, mamãe e o meu tio Fernando. Meu tio Fernando saiu, foi para Recife, depois para o Rio, construiu uma carreira também na área de comunicação. Foi da TV Manchete, Revista Manchete. Mas mamãe foi quem ficou. Não é? Mamãe foi quem ficou. Então, toda a vivência ao lado de vovô, do pai, era dela. Não era tanto dele, né? Então, eu acho que talvez ela tenha enfrentado mais isso. Agora, conversando aqui com vocês, é que a gente pensa sobre isso. Do que eu. Porque também eu Provavelmente. não enveredei por essa coisa literária de escrever. Quando o povo, não, vai escrever. Eu digo, minha gente, eu já tenho que tomar conta de tanta coisa. Esse homem dá tanto trabalho que a gente tem que ficar por aqui mesmo. Mas mamãe entra e tem uma escrita linda e totalmente diferente. Ela, Ângela, comentou uma coisa, eu me lembro agora de uma comparação, uma coisa que ela sofreu de preconceito em relação a isso. Ela estudava também no Colégio da Conceição e ela escreveu uma redação. E quando entregou a redação na escola, olha só, quando ela entregou a redação na escola, a Mata Superiora disse, não, essa redação não foi você que escreveu, não. Foi seu Eita, pai. Que isso? Foi seu pai. Ela disse, mas meu pai não está nem aqui, está viajando. E aí, depois, vovô teve que ir lá e dizer, não fui eu que escrevi essa redação, foi Ana Maria. Meu Deus. Então, olha só, né? Porque ela era filha de quem era, ela não tinha capacidade de escrever aquilo, tinha sido o pai. Realmente, a carga foi mais pesada para ela, com certeza. Com toda certeza, Anjo, com toda certeza, né? Mas ela também dá um depoimento muito interessante.
Vovô também tinha uma coisa muito, muito interessante. Como estava no auge das pesquisas, levava a mamãe para todos os locais politicamente incorretos da época. O que era? Levava para o forró, levava para o catimbó, levava para tudo. Que ótimo. E, novamente, a freira veio chamar a mamãe e disse, Ana Maria, porque tinha que ter aquela postura, né? Ana Maria não estava tendo religioso. postura. Ana Maria, você não está com a postura correta de uma moça, né? Da sua categoria. Família tradicional. Família tradicional e etc e tal. Mas por que, Madre? Por que eu não estou com essa postura? Porque me disseram que lhe encontraram num forró. Meu Deus. Lhe encontraram num forró. Ela disse, foi. E você está com quem nesse forró? Eu disse, com o papai. Acabou-se, né? Porque vai reclamar de quê? Com o papai que estava Então fazendo... isso constituiu essa mulher que fez essa Constituiu história essa também, mulher. a própria história. Não é isso, muito não é importante. isso. E hoje você segue sendo detentora desses dois legados, né? Não é? Tão É importantes. uma honra grande, viu, Que Ângela? bom. Uma honra É grande. uma missão difícil, né? Mas estamos Estamos aí a firme. gente agradece. Oh, e eu também. Estamos somos- nos encaminhando para o final. Para o final. amiga. E só um detalhe pequeno que não tem nada a ver com o tema aqui e também não caberia em outros temas femininos como os que a gente tem trazido aqui no Filhas da Pauta, mas é a relação neta e avô. Câmara Cascudo, eu acho que acima do historiador e do homem importante que ele foi um avô incrível. Você sabia que dentro lá do Instituto tem uma casa onde moravam Ana Maria e o Isso. pai de Daliana? Isso. As crianças dormiam, o quarto das crianças era com ele. Uma Era menina. era dentro da casa grande. E só as crianças podiam entrar Na biblioteca. na biblioteca, Que barato. que era assim, era o santuário dele. Então, Era. não era qualquer pessoa que entrava. Mas os meninos podiam pintar É, e bordar, né? é. E Daliana? ele, Margot, vamos lembrar de qual era o preceito dele, né? Que ele adotava fielmente e jogou pra gente. Era que pai, Ângela, é pra educar. E avô é pra deseducar. Pronto, Então, pronto. perfeito. Com isso, encerramos. A deseducação foi a melhor Perfeito. possível, Ângela. Então, muito bom. a frase de efeito hoje, excepcionalmente, não é de uma mulher, é de um homem. E é de Câmara Cascudo. Isso. E a gente vai falar uma frase dele curta e grossa, mas que resume muito o que a gente conversou aqui hoje. Natal não consagra e nem desconsagra ninguém. Eu acho essa frase Diz tudo. genial e diz tudo. E a nossa homenageada de hoje tem a ver com cultura totalmente. É Nélida Pion. Nélida Pion, para quem gosta de literatura sabe que é uma imortal da Academia Brasileira de Letras, foi uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, uma figura histórica na cultura nacional, carioca, enfim, ela morreu em 2022 e eu posso dizer, Daliana Cascudo, com o maior orgulho, que eu perdi uma amiga quando ela morreu, porque o jornalismo traz as amizades também, né? E ela era protetora de animais. Ela deixou todo o patrimônio dela. O cachorrinho dela está enterrado com ela na Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é uma pessoa que eu amava muito. Então, o episódio de hoje é dedicado a Nélida Pion. E obrigada, mulher, por você ter vindo. Ave Maria, eu que agradeço. Muito obrigada, Um obrigada prazer. pela sua missão. Oh, É E a gente isso. fica por aqui, né, amiga? Valeu, Até a valeu. próxima. E até a próxima. Bate aqui, que a gente vai ter muita coisa ainda pela frente. Tchau.